Oi, gente linda! De novo, segunda-feira com um convidado especial, falando de sendo você, com esse meu convidado. Já nos conhecemos de longa data. Foi muito legal. Depois de 12 anos, nós nos reencontramos aqui no Axis, né? Vamos aguardar para ele chegar aqui, para a gente fazer o bate-papo de hoje, que é a pedido dele. Nós estamos começando meia hora antes, porque logo depois tem uma introdução que ele está fazendo de 3 dias do workshop de transliteração, que ó, não fala nada para ninguém, mas já é um workshop de transliteração, tá? Eu estou fazendo ontem. Ainda dá para entrar e ver a gravação. E, pessoal, por um preço que é brincadeira, né? Ficar 3 horas com o Fábio transliterando por R$ 55. Ah, faça-me o favor, vai. Não vou nem falar mais nada. Certo? Então, pessoal, tô aqui, ó. Aviãozinho, convidando todo mundo que aparece. Inclusive o Fábio acabou de aparecer aqui para eu convidar. Talvez ele já esteja aqui, né? Nossa, pronto. Convidei todo mundo que apareceu aqui. Né? Oi, William. Oi, Cíntia. Tudo bom? Não esqueci de você não, viu? Eu ainda vou fazer lá. Ainda não fiz o meu e tenho classe amanhã. Uma classe online aí, tá? Tenho visto você dar bastante classes também. Vamos aguardando aqui. E um dia, Cíntia, vamos bater um papo aqui, fazer uma live nós dois, né? Como é que é para você? A gente fazer uma live aqui, Cíntia. Isso aí. Como pode melhorar, né? Ô, meu amigo, olha quem chegou aqui. Vamos convidá-lo. Para vir bater um papo. Oi, Patrícia. Oi, Ana. Oi, Fábio. Vamos primeiro dar oi para a mulherada Opa, aí? vamos dar oi pra mulherada. Você gosta, né, pô? Pô, vai Bora fazer dar o oi pra quê? mulher. Vai fazer o quê? Dar Eu oi tenho pra um lado, mulherada. eu tenho um Ânimo. lado no totalmente lésbico. O que eu posso dizer? Né? Cíntia, Isa, uma galera aí, ó. Ó, Que bacana. você conhece a Cíntia de Floripa? Cíntia Cap? Conheço. Cíntia, claro. Conheci ela aqui em Cíntia São de Paulo. Floripa. Né? Foi, sei lá, o ano passado, acho que foi na Etiopia, SB, algum bi aí. Etiopia. Algum bi. Legal. Foi em algum desses bi da vida aí. É, Do alguns be, do desse verb bi. to be. É. Olha que E bacana. talking about being, pô, nem estava sabendo que você Bem. tem hoje com a Gabi o workshop, a classe introdutória lá do BNU. Eu já tinha Então, um você viu compromisso. como é que foi? Mas vocês criaram isso quando? Oi, Lucilene. Vocês criaram Oi, quando? Hoje? Lu. Então, isso está criado, na verdade, isso era para ter sido no final de junho. Só que aí coincidiu com umas outras mudanças e a gente remarcou a data e acabamos mudando para isso. Só que nesse meio tempo rolou a nossa criação aqui, então foi tudo meio humanoide, aquelas coisas lindas, né?
E é isso aí. Então, falando no tema, adorei lá o videozinho que você acabou de fazer, espalhou aí, eu também, a Gabi. Ô, mulherzinha que não para, né? Adorei ela. Ah, pois é. É uma Bem energia humanoide, incrível, uma contribuição imensa. e outra, imparável como eu, né? Você é mais tranquilo. Eu sou imparável já, né? E só Imparável. rapidamente, eu trabalhei numa empresa numa cidade chamada Indaial, Santa Catarina, aonde uma das Oh, moradores uau. ilustres de Indaial é seu Fábio Meira. Yes. Nós trabalhamos na mesma empresa por o quê? Uns 4 anos, né? Até eu sair em 2006. Bah, pois E então, esse foi acho que lá o é. nosso professor. Eu achei legal você estar comentando Ah, tá aí, ó, de Indaial. Como pode melhorar isso? ela Tá de vendo? Indaial. Ela é de Indaial também. Pô, separa uma cuca pra mim lá, hein? Ainda tem aquele casa lá na esquina lá de fazer umas cuca maravilhosas de maçã, Tem de nada. batô, na frente da Não, tá prefeitura, né? Oi, na Sandra. frente. É, não é da Sandra, boa prefeitura. noite. Na rua principal. Quantas avenidas tem lá em Indaial? Bah, tem algumas. Cresceu? Ela tá reurbanizando agora, tá em obras lá, que tá um canteiro de obras gigante, assim. Imagina isso depois de pronto. E achei legal você estar lembrando ontem dos nossos colegas de Pomerode que fala português com sotaque, tendo que os pais nasceram no Brasil, né? É, não. Não, e pior, não pior, mas colocando oi Ari, oi Sandra, Foi, galera, oi Cam... Quem é a Cambelo? Oi é Cambelo, a Nelba. não, ela é a Nelma. Nelma, A legal. Nelma sempre está aqui. Eu conhecê-la, ela pessoalmente, aí, como diz o Ah, bem, é? né? Espero É, vê-la em breve. Mas fala espero vê-lo em breve. fala de Indaial, Timbó, Pomerode, toda a região metropolitana Então, em volta de Indaial. então é um lugar muito bacana, bonito e uma diversidade cultural assim bem atípica, né? Bem única que eu acho legal. E de criança, desde que a gente foi para lá, né? Eu nasci em Minas, na verdade, e moro ali na região desde bem pequenininho. Fui para a escola lá e a gente teve a experiência de coisas como e ser alfabetizado com crianças que não falavam português ainda, e isso foi bastante enriquecedor, assim. O que leva, o que acabou virando material, assim, muito rico para a gente perceber o que era um pouco dessa energia da transliteração, que é o que a gente tem levado nas classes, inclusive essa agora, né? A gente está fazendo em 3 encontros aí, que o Flavião está com a gente. Foi maravilhoso, está sendo maravilhoso. E é interessante que quando a gente fala em ser você, muitas das coisas que a gente coloca como definição ao ser é aquelas as referências que a gente tem de lugar, as referências geográficas, as referências culturais. E se isso for só uma parte muito pequena ou só uma parte sem significância de uma escolha que a gente pode fazer de um ser, de um espaço de ser ainda maior, de muito mais do que isso. A gente está conectado? Eu não Será? sei, eu não sei se é o Estamos meu ou se conectados? eu sou pouco consegui te ver, viu? Na tua live lá. Yeah. Não sei se é o E teu ou é agora? o meu. Não, agora Então, melhorou. a Bolinha internet. depois Antes eu vi o seu com uma bolinha ali, a imagem congelada. Eu imaginei, será que tá? viu a mesma coisa, vendo a bolinha com a tua imagem congelada. Então, pessoal, quem está congelando? Eu ou o Fábio? Dupla sertaneja. Flávio, Olha, como podemos receber isso também, né? Do sertanejo. Flávio, Fábio Meire e Flávio Marcos. FM. Olha, Nossa, é. Você altas viu? frequências. Altas frequências de ser.
E Então, você também teve um momento em que você não se, você tentava ser o que você não era e um momento que você descobriu que você voltou a ser você. Não, eu digo isso me marcou, por isso que eu convidei todo mundo, porque eu Aham, comento e quando eu estava fazendo lá naquela maratona da consciência Patrícia Stankovic, uhum, aí eu falei, eu sempre quando alguém fala, eu falo, quer um tema? Tenha você. Porque para mim foi muito impactante para mim. uhum, Assumir o ser você, como o Dr. Ben fala, né? E, e quando eu estava comentando, eu falei, eu deixei de ser eu com 7, 8, 9, 13, parei no 13. Quer dizer, dos 30 anos, durante 47 anos, quando você me conheceu, talvez não parecia, mas era um cara que era. Não que eu não seja alguém que está sempre à disposição. Agora eu descobri que o meu propósito de vida é contribuir com as pessoas, mas eu era naquela época para ser aceito, entendeu? uhum. Pelas pessoas. E não porque eu era eu. Então era uma Mas você coisa sabe meio assim, que muita aí adequação. entra muito. Aí no que você tocou agora de ser aceito, entra muita coisa que a gente já é meio que o modus operandi dessa realidade, né? Quer dizer, na busca por aceitação, quantas partes da gente a gente acaba cortando? Quer dizer, desde aquela coisa mais sutil ou, digamos assim, aparente superficialmente, como quantos personagens a gente cria, né? Você no trabalho, você com os amigos, você em casa com os filhos, né? Ser você é, em um relacionamento, até às vezes quantas dessas relações, quantas dessas interações a gente vai buscando ser aceito e quando a gente vê no momento você está sendo uma projeção do que você julga que seria o aceitável pelos outros, que em algum momento você acaba perdendo de fato quem é você, que é essa coisa de ser tão indefinido e tão infinito, como a gente começa a acessar agora com essas ferramentas, que realmente você percebe que quando a gente se permite ser mesmo, a aceitação é um processo, digamos, a inclusão, não posso nem falar em aceitação, mas a inclusão, o espaço que você conquista é algo muito mais grandioso, é algo muito mais, eu diria até profundo, não no sentido de dar significância, mas tipo naquela, sabe, tá tudo bem você ser quem você é, e o que você é algo que vai se criar aqui a partir do presente que você se propõe a ser. Não por uma definição, porque pode ser algo totalmente maleável e flexível, mutável o tempo todo. É só o fato de a gente se reconhecer como ser infinito, quanta separação e quanta definição a gente cria de ser para poder se colocar num conceito do que seria aceito de finito, infinito, de religião, de espiritualidade, de sociedade, de família, de uma série de coisas, de cidadão, inclusive, né? Quantas vezes a gente cria aquela persona, quando na verdade o que você pode ser de fato que vai além disso? Olha quem vem mais veio com a gente, Liliane, A Sofia, minha Werner, aluna, a Luciara Sofia, aí, a Luciara, Rosária. Ô, Luciara, ô, Rosália. Rosália, nós fizemos 3 dias de corpo juntos. A É, Luciara, a eu Rosália. lembro. Você estava Tava lá, lá né? também, É verdade. claro. Nosso tradutor lá. Yes. E fala a verdade, aquele monte de mulher bonita, hein? Cara, fala a verdade. Nós Você somos viu, agraciados, hein? não é? Na Mas verdade, deixa, assim, vamos se você, para nós, né? se- Vou voltar quando a para gente nós. expande, assim, eu comecei a perceber o quanto a gente tem, assim, esse espaço de ser com o corpo também, né? Um monte de corpos bonitos que a gente pode dizer. Que é uma das Sim, coisas que acaba sendo, quando você começa a receber você como ser, parece que até o corpo responde de uma maneira diferente. É isso aí, Lu, tô em todas mesmo. E como pode melhorar? Como posso estar em todas e mais algumas ainda?
Ai, ai. E, Como não tem corpo feio, né? Não tem, exatamente. incrível, não tem corpo feio. A tua visão é totalmente diferente. Exatamente. Que, na verdade, quando a gente fala, nós estamos falando de um Oi, Nelma. espaço Nelma de. tá pedindo um oi. A Nelma tá pedindo um oi. Nelma, oi, Oi, Nelma. Nelma. Nossa, a Nelma. gente não deu oi para Nelma antes. Nelma, oi, É, querida. nós falamos É, nela, quando você falou camp no seu eu falei, a isso. Nelma. É a Nelma, é Lembra? verdade. Mas ela Oi, quer mais um Nelma. oi, tá vendo? Oi, Outro. Nelma. Mas eu convido ela para fazer live comigo, ela nunca aceita. Mas tudo bem, deixa lá. Mas Vamos calma, voltar cada um vai no seu momento, né? lá E é também. isso que está a mágica de ser a gente, né? Quanta coisa a gente. O espaço de ser é algo que vai além dessa realidade, das definições dela, e muita coisa que a gente simplesmente, por ser quem somos, já acaba sendo uma transformação nessa realidade de uma maneira que a gente não pode nem mensurar ou definir. E como você estava dizendo de corpos lindos, esse espaço de ser é uma coisa que a gente acaba incluindo o corpo e você acaba sendo uma encarnação de uma beleza que vai além do físico e se manifesta fisicamente também, mas além disso, é se tornar o ser que você é, com toda a beleza que a gente julga como sendo não aceitável por essa realidade, né? E realmente, a classe de corpo, como você falou, é um espaço muito lindo, assim, de ser com corpos mesmo. Já tivemos diversas encarnações. Esse passado nos influencia a ser quem somos? Eu não diria que tem influência, né, Flavião? O que que você diz ali para o William? Quando a gente fala em Bom, eu ser conheço infinito, justamente porque nós estudamos terapia de vidas passadas meio que juntos. Conhecemos essa é, coisa juntos. então, Mas, eu acho muito, eu assim, percebi muita leveza nas ferramentas do Axis, no sentido de a gente, primeiramente, reconhecer um espaço de ser infinito é você ir além da linearidade, ou seja, tempo não é linear como passado, presente e futuro, como a gente criou nessa realidade. Então, você, como ser infinito, você pode ter acesso a vidas passadas, sim, e também pode ter acesso ao futuro. E nada disso precisa ser significativo e nada disso também precisa ser cortado. Então, quantas vezes a gente corta partes nossas, que é uma das coisas que às vezes até impacta no quanto você já sabe mais do que você foi ensinado nessa realidade, mas porque você fala de algo que ninguém te ensinou, muitas vezes fica meio estranho, né, Flávio? Como é que você fala de uhum, algo que você não aprendeu ainda? E aqui a gente vai cortando um pouquinho daquilo que a gente sabe, que pode ser algo realmente já de várias outras vidas, de outras experiências. E é aquela coisa que justifica de novo, né, que aquela programação mental de quem somos dentro das definições dessa realidade, desse corpo, dessa vida, que nem sempre recebe totalmente tudo que já somos, além dessa linearidade. Aí fica uma uhum. conversa bem mais dinâmica. Oi para Anne, oi Oi, para Gisele. oi, Anne. Oi, Luciara. A Anne acabou de entrar aqui. E olha a coincidência, Fábio. A Anne é Hum, minha visita do Rio Grande do Sul hum. para pro nascimento da neta dela. Acabou ficando. Queria alguém para fazer troca. Perguntou nos grupos. Ontem nós fomos lá fazer troca junto com você. A Anne que foi Ah, comigo lá. sim. A Anne, sim, eu E lembro. passo para a Luciara. Olha só. E ela Você mora aqui vê? do lado. Mundo, pelo amor de Deus. Oi, Gisele. Você vê? Gisele, Gisele. tá? Gisele Mas essa tá coisa, também. no Axis a gente fala muito também, alguns processos, né? Todas as espaço, energia e corpo, né? Eu e meu corpo podemos ter, estamos trazendo muita coisa dessa e de outras experiências passadas. Então, tem aquela coisa, se a gente entrar nisso, o DNA, ou o nome que você quiser dar, o físico, o espiritual, e não é só isso, é o do própria humanidade, né? E eu Nós acabamos, perguntaria, o ser humano aparece, aprende com tudo. Aquela historinha do macaco começou a fazer uma coisa numa ilha, de repente os macacos da outra ilha começaram a fazer a mesma coisa. Então,
Se a gente ficar restrito, só para responder para o William, né? Ficar só restrito à vida passada, na minha opinião, é muito pouco. Então, Na hora que eu eu fico. faria uma pergunta para ele, até para nós aqui também, uma coisa que eu faço para mim o tempo todo, principalmente quando eu me vejo preso numa significância com algumas coisas, e ultimamente eu devo dizer, muita coisa tem vindo à tona com uma intensidade grande, que é um presente maravilhoso. Mas e se a gente pudesse permitir dar uma espiadinha no futuro também? Espiadinha eu quero dizer assim, se a gente pudesse conectar com aquilo que sabemos ou com aquilo que podemos criar para frente. Uma das perguntas que eu gosto bastante, e houve uma fase da minha vida em que eu sempre estava buscando no passado algumas respostas para o presente que eu estava vivendo, principalmente quando tem alguma coisa que não faz sentido lógico. Você já percebeu que a gente vai buscar as tais respostas e aí você vai naqueles porquês e de repente você encontra uma chavezinha que te abre um passado e assim, uma das coisas que eu acho muito leve é você se apropriar do seu saber do passado e não da experiência, sabe? Porque o saber ele Uhum. transcende o tempo também. E às vezes a gente segmenta esse saber para algo que eu já sei de outras vidas. E muito disso às vezes está até ligado ao karma, coisa ruim que eu fiz, ou coisa errada que eu fiz, que eu tenho que pagar aqui, se eu for lá e desfazer, ou se eu fizer algum trabalho e alguma coisa, vai me dar mais facilidade. Aí eu pergunto tudo, né? E se a gente não tivesse passado nenhum? Se hoje a gente soubesse que, como ser infinito, você pode criar tudo na sua realidade, o que isso mudaria para você nas suas escolhas e na realidade que você está disposto a criar? E Aí a criar conversa tudo. fica. É, e criar tudo sem julgar, inclusive as pisadas na jaca que a gente dá, que a gente se julga tanto às vezes, né, Fábio? Que é outra coisa, a gente. Parte dessa programação é esse julgamento constante do certo, do errado, do que eu fiz certo, do que eu fiz errado, do que eu deixei de fazer certo, que eu acabei fazendo errado. Ah, Mas eu ó, nessa Gisele. coisa, eu acho que ter você, eu tenho comentado com meus convidados aqui, me trouxe tanta Hum, leveza. E o meu auto-julgamento, ele caiu tanto. uhum. E pode até ser que foi por ser mais fácil. Se É, você for ver, a mas não gente é coloca tanta energia para se julgar que se você, assim, não que a gente exatamente. tenha né, pouca Então, energia, mas porra, se você usar isso para criar a sua realidade, o que mais é possível, né? vamos usar a lei do menor esforço. Ou a Menor famosa esforço, facilidade, alegria e glória, talvez. exatamente. Porque aquilo está no manual. Por que nós temos que ainda continuar escolhendo o pesado para depois nós mostrar que nós somos bons e podemos transformar nisso leve? Vamos já escolher o leve logo de cara. É verdade. Mas quantas vezes também parte da programação que a gente segue aqui é sempre aquela coisa de persistir, de insistir em alguma coisa. E às vezes, assim, se não é facilidade, o que mais é possível, né? Como a gente pode ser facilidade com as nossas escolhas? Falar em escolha, a Gisele está lembrando que depois nós temos transliteração às 19 horas, segundo encontro E o Rio hoje. Grande do Sul está em peso, a Franciele chegando aí. Você Isso é viu a legal. Fran lá de Passo Fundo também? Ela é de Passo Fundo, né? Tá? Então é isso. Vamos fazer a escolha pelo que é mais fácil, meu. Pra quê? Ó, o Porra, William quer saber sobre a influência na vida presente. Eu diria que, William, e se essa influência for também uma escolha que você pode saber, você pode fazer. Quer dizer, faz pergunta, o que tem no seu passado que pode contribuir para o futuro que você está aqui criando. Às vezes, quando algo é muito recorrente ou vem muito intenso para a nossa realidade e a gente tende a buscar o porquê ou buscar o certo e errado, e se for só uma escolha também, né? e tem uma frase, na minha opinião, que no Axis, para mim, é matadora, e mesmo quando eu dou curso, que eu também dou curso de apometria, que não tem nada a ver com Axis, né? Ou tem tudo a Uhum. ver com falando com entidade, mas, mas eu, já de cara eu coloco na lousa nosso ponto de vista, William, ele cria a nossa realidade, não é o contrário. Então, se É. eu acredito piamente que eu sou assim, porque meu pai foi, porque meu avô foi,
porque eu tenho que respeitar uma ancestralidade, blá, 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 eu vou. Porque é isso que eu crio, é isso que eu acredito. Exatamente. Propõe a ser, que vai criar a realidade que a gente escolhe, né? O ponto de Sim. vista cria a sua realidade. E isso hoje, por exemplo, com o presente de Covid-19, por assim dizer, cada vez mais os pontos de vista que a gente tem vêm à tona numa intensidade muito forte. Muito, muito Uhum. forte e acelerado, né? Tipo, uau! Eu fico surpreso às vezes quando alguma coisa vem. Uma intensidade imensa. E realmente é um momento de a gente sempre ser as perguntas. Ó, alguém está dizendo que está travando e que caiu. Mas travou, mas já voltou. Eu outro dia estava vendo Travou, já uma voltou. live, eu estava vendo uma live de um dos colegas nossos aí, Hum. aonde falando do Covid e tal, e aí uma pessoa colocou, o meu parente, sei lá o que é, o meu filho, uma coisa assim. Ele acredita que vai pegar corona. Porra, vai pegar. Vai. Porque não, sabe o que eu acho? A última coisa que o universo vai fazer é que a gente passe por mentiroso. Aliás, é aí Né? que está o grande lance de a gente reconhecer o quanto o nosso ponto de vista cria a nossa realidade, né? Quer dizer, se você definiu que vai ser assim, vai ser assim. Agora, olha o Eu, convite que isso tudo é para outras áreas da vida, onde a gente acha que está sendo influência de eventos externos, onde em algum lugar sempre tem uma escolha nossa ali. O que o universo faz é ir combinando essas energias de escolhas para que todos tenham aquilo que estão escolhendo, de alguma maneira. eu conto sempre uma história, ô, Fábio, que eu Hum, tive uma época de 2000, de 99 até 2004. 2004 eu comprei um apartamento em Blumenau e praticamente mudei para lá, porque 2005 e meio 2006. Mas de 99 até 2004 eu ia toda semana para Alma, para Santa hum, Catarina, para final e estava lá em Navegante. E eu fazia lá o meu check-in pelo telefone celular no caminho. Quando eu chegava lá, seja fosse na época Varig, TAM, depois a Gol, eu fazia o check-in pelo telefone, eu conhecia todo mundo me conhecia. E eu lembro que um dia eu estava lá, aquele aeroporto passava mais fechado do que aberto, não sei se continua assim. Então você fica ah, lá tá. horas, continua? Não, para mim, desde Primeiro que eu lá. estou viajando, eu nunca peguei ele fechado, exceto agora por conta de alguns dias aí, mas enfim, agora Né? está restrito, mas Eu pegava fechado, descia em Florianópolis. Eu tive um voo que me deu um cavalo de pau no final da pista. Onde eu saí da experiências de pista. Flávio. Flávio Ah, estava maravilha. escolhendo fazer um cavalo de pau com avião na pista. Como seria? Eu, eu, eu vendedor de causa, eu preciso ter causa. Mas esse é um dos Ah, causos que eu tá. conto. Eu estava lá esperando o aeroporto abrir, batendo papo com o pessoal lá do balcão de alguma companhia, e uma pessoa virou e falou assim: está todo mundo preocupado no meio da aviação, porque faz 5 anos que um avião não cai. Foi aquele ano que caiu dois, lembra? Caiu Ah, aquele meu. choque do avião da Gol com aquele avião da Embraer, lá Ah, na Amazônia, e logo aham. depois o avião da TAM caiu aqui em Congonhas, que foi no Putz. prazo de um ano. Então, o que, que eu imagino? Porra, imagina uma categoria inteira pegando o avião achando que o avião dela vai cair, né? Deve Então, ser uma o experiência que, bem que interessante isso, né? você imagina que tem um cara, um pai, uma mãe, qualquer coisa aí com algum poder, o que, que ela vai fazer? Cai logo para ver se vocês tranquilizam. Isso. Peça e Aí saiu, receberás funciona, né? aí saiu aquele avião da Gol. Aí caiu aquele avião da Gol. Aí eu contava. Aí o pessoal fala o seguinte, né? Ah, já caiu um, porra, vai cair outro. É, Se caiu um, agora começa a cair. Aí já bota a cair outro para ver se o pessoal sossega, né? o Por meu quê? ponto de vista é
é a realidade. Então, imagina uma categoria inteira com ponto de vista que vai cair avião, meu. Caiu. É. Qualquer ponto de vista tem a ver com o que aprendemos das opiniões dos outros e o que trazemos do passado, seja a nossa vida presente ou passado, como melhorar isso. William, como seria acessar o teu saber? O nosso saber é muito maior do que está em qualquer biblioteca, né? Ou, na verdade, eu digo que o nosso saber é acessar a biblioteca do universo. Porque senão eu brinco, fico restrito aqui meus livros. Ó. Isso é o que eu sei. Então fica na pergunta, William. E quando você faz... Eu digo que o exercício de ficar na pergunta, Fábio, é chamar o bibliotecário e dar um assunto para ele. Aí ele vai lá pesquisar. Né? Como pode melhorar? Ele vai pesquisar aonde pode melhorar lá na biblioteca do universo. E a questão sobre pontos de vista, muitos pontos de vista, assim, né, dos exemplos que você colocou ali, e linkando com a pergunta dele, um dos pontos de vista que a gente tem é justamente esse, de que a gente precisa de algo externo para validar aquilo que sabemos ou buscar externamente o saber que já é nosso. Quer dizer, mesmo diante de uma situação de catástrofe, desastre, a gente pode se apropriar do nosso saber de escolha, de estar lá ou não, para que, né, naquele momento que aquilo acontece ou que aquilo se cria também. E realmente se apropriar de que tudo é escolha, independente do ponto de vista que tem. Talvez tenha um ponto de vista que criou aquilo, você vai estar lá quando aquilo for se manifestar, quando aquilo virar realidade. E aí, se a gente extrapola isso para a criação de realidade, quantas vezes, por exemplo, a gente, né, as pessoas, Axis tem esse mantra incrível que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E quantas vezes a gente tem o ponto de vista, por exemplo, de que a vida não é fácil, de que as coisas estão difíceis. Aí você percebe o que você vai ter em retorno com isso, né? Só colocando assim num contexto um pouco menos trágico aqui, para a gente não derrubar nenhum avião. Mas percebe quantas vezes assim a gente descarta. Tudo, e as pessoas querem que realmente tudo venha com facilidade? Exatamente, e tudo isso. Tem que começa Agora a que você falou. condicionar o mantra, né? Tem gente que condiciona o mantra, tudo com amor, tudo com alegria. Isso. Por quê? Porque já quer colocar um filtro. E eu sei, eu fiz isso no início também, porque eu tinha o ponto de vista de que, peraí, mas tudo não, eu quero as coisas boas, eu quero as boas energias, eu quero dinheiro. E aí, assim, quando a gente filtra qualquer coisa, a gente primeiro está criando um sistema de julgamento o tempo todo para não receber e cortando muito da nossa consciência e parte daquilo que nós somos também. Quer dizer, a nossa capacidade de criar realidade não tem nada a ver com algo ser bom ou algo ruim, sim, tem a ver com as escolhas que a gente faz. Então, se você pede facilidade, alegria e glória, ou simplesmente só, a gente pode até focar um pouco na facilidade, que é algo que a gente resiste tão dinamicamente. E aí é lindo, né, Flávio? Quando a gente vai para as classes e fala para as pessoas vêm com os feedbacks assim, nossa, eu usei as ferramentas e criei um negócio mágico assim, puf, eu pedi o dinheiro para fazer uma classe e o dinheiro veio. Tipo, até assim, quando vem fácil, a gente até se espanta, porque já não é o comum, não é o normal. Mas eu pergunto, se a gente puder fazer disso, como assim? Para mim, sempre é assim que funciona. Sabe? E se a gente puder começar a ser mais esse ponto de vista, e aí você começa a entrar naquilo que você disse antes, no efeito do centésimo macaco lá, quer dizer, a partir do momento que você escolhe, você está abrindo um espaço que outras pessoas vêm e escolhem também algo diferente. E aí a gente está falando de uma mudança de realidade que não envolve resistir, reagir, nada, nem se alinhar e concordar com... Né? Quer dizer, você não precisa provar nada para ninguém, nem para você mesmo, e também não tem que convencer nada de ninguém. Simplesmente escolhe, sabe? Como seria um mundo de escolha total? E chegou uma galera aí que nós vencemos hoje, né? A Carla de Florianópolis. Mas ó, a Rosália colocou aqui, achei um bom barato. Ó. Eu fiz isso no começo, alterei o mantra para mim, depois tem o paralelepípedo da cabeça, que eu estava julgando tudo. Lógico. É ficar na polaridade, não. Quando você fala assim, tudo, e aquela história de querer escolher,
ou ficar filtrando, como você falou, onde a gente pode escolher o leve. Escolhe o fácil. Porra, tudo na vida. Mas aí a pessoa fica, mas tudo o quê? Tudo de ruim? Porra, que seja, meu. Ó, Oi, puxa Carla. saco. Ó a Carla Carla, puxando saco. gratidão, Carlinha. Pessoal de Carlinha, Santa a gente... Catarina é tudo uma panela. Flávio, sem separação, somos seres infinitos, Flávio, independente da região Exatamente. geográfica. Eu era um catarino, eu amo os Catarinas, passei 21 anos da minha vida lá, tá? E muito do que eu sou eu devo a todos vocês, então é isso. Olha a Alice também chegando aqui, né? É isso Aprendo aí, todos os dias com essas lives. Gratidão, Flávio. Não puxa o saco, não, fala a verdade. Boa, Carlinha, é isso mesmo. é isso Já aí, vi assim, Carla. tudo de bom vem a mim com amor, alegria e gratidão. O ponto de vista cria a realidade também, né? Mas a questão é que quando a gente define algo como bom ou ruim, você está abrindo mão da sua habilidade de mudar, seja lá o que for, né? Ó, Carlinha poderia ouvir nós até amanhã. Como pode ser mais divertido isso, né, Flávio? Carlinha, Carla, nós vamos continuar depois das 7. Vai lá e compra o transliteração dele. Cara, R$ 55, pelo amor de Deus. 3 aquele dias com momento ele. comercial. Vamos passar uns É, segredinhos para quem quer falar língua estrangeira, para quem quer facilidade exatamente. com a língua ou com Ó, as línguas. ele pediu um exercício para gente gravar alguma coisa no outro idioma. Eu gravei o mantra em alemão. Ah, eu Como vi. pode chorar? E ainda postei no lugar É, errado. o Flavião já está espalhando o alemão por todos os. E é legal, porque as noções de alemão que eu aprendi lá na infância, né? Na infância e pré-adolescência ali, eu, eu brinquei um pouco agora com essas ferramentas e quando fui para a Alemanha no ano passado, foi bem divertido usar lá na Alemanha, em Hamburgo, né? Usava no transporte, usava para pedir comida né? Fazer o pedido de comida nos restaurantes e tal. Números, que é uma coisa que sempre tive muita facilidade desde que eu vi. E assim, a gente no transliteração a gente vai desenrolando algumas dicas assim que pode abrir, né? Estourar uma bolinha para alguém aqui e ali, de repente, quem sabe, né? Línguas também pode entrar na facilidade, alegria e glória. Eu começo. Tem muita gente que tem dificuldade de acompanhar. Minha esposa é uma delas, né? Porque eu dei de presente esse transliteração para ela, que na verdade é o segundo que ela já faz. Ah, é? E o primeiro eu ganhei de presente do Cleiton e da Cris, Uhum. né? Casalzinho aí que eu amo de paixão. Chamar o Cleiton de casalzinho com aqueles 200 quilos dele de lutador de... mas ele foi sensacional. E um dia eu estava saindo e estava lá ouvindo o Den, né? E o Den ele fala rápido, não sei o quê. A minha dificuldade com o idioma é que eu tento fazer tradução simultânea. Alô, Marcelão? Eu tento fazer a tradução simultânea, entendeu? Quando a pessoa está Hum, falando. Então eu fico na loucura. Então, que nem quando eu estou vendo as lives lá, eu fico com o ouvido ouvindo você, o outro querendo ouvir o bem e comparando o que você está falando, se está certo com o que o bem está falando. Sabe? Não é que se está certo, isso é coisa de humanoide uhum. que Mas você veio sabe que eu, aquele potro com o saco amarrado, que fica mais louco ainda. Mas um dia eu estava andando na Paulista, cara, eu estava ouvindo lá uma live, né? Eu fiz uma live sobre isso. Eu estava saindo de uma urologista. Olha que legal. hum, Marquei como urologista. Oi, Lili. Né? E quando eu saí, eu gravei isso daí. Pessoal, acabei de sair do urologista, né? Pô, se é para tomar uma dedada, vão tomar de uma mulher, né? Mas já foi muito fria, mas deixa para lá. Voltando, hum. eu. Cara, eu ouvi tudo, entendi tudo que ele falou e pela primeira vez eu não fiquei preocupado em entender palavra por palavra. É Eu peguei aí que todo o contexto e o vocabulário dele hoje, acho que de tanto escutá-lo, já me é bem familiar, bem mais do que o Gary. Faz sentido isso, mestre de idiomas aí?
Eu que te pergunto, o que você sabe sobre tudo isso aí que agora você está se permitindo acessar mais, né? Que é o espaço do ser, né? A gente fala em ser É. infinito, perceber, saber, ser e receber, e Uhum. muitas vezes assim, na parte de idiomas, pessoal, se alguém tiver interessado em entrar ainda hoje, pode entrar. Eu só não tenho o link aqui agora. Se a Gabi tiver aí e quiser postar pra gente, senão vocês me Mas dão um oi lá no Insta que depois a gente compartilha o link para vocês aí. clica no Linktree dele, que está na bio. Você já cai lá e Isso, tem inscrição, isso. tá? Pode ir lá também. Marcelo- o Marcelão entrou aqui, ô Marcelo, tá aqui a Rosália, tá aqui a Luciara, tá aqui. Pô, tem uma galera que tem 3 dias de corpo com a gente. O Ah, o Marcelo Marcelo entrou, estava lá também, né? Eu lembro. Marcelo Vilar. Olha, Ai, você fica com Ricardo, vergonha? eu Ô, não aprendo Carla, você... inglês porque fico com Não, vergonha. não, olha o nome dela. E ela tem vergonha do inglês. A Carla Pinto da Luz. Ah, pelo amor de Deus, pô, é o único Pinto da Luz que eu conheço. Os outros não dão luz. O sobrenome dela. Ô, Flavião aí, Flávio, Flávio. Mas tô brincando porque eu tenho essa liberdade. Tenho, Carlinha, de brincar com o seu sobrenome? Porque ela brinca com o sobrenome dela, né? Então, vai lá, Sandra, pega lá. É isso aí, Porque o Marcelão, Pinto é o saudade. único que dá luz. Você tá vendo? Ó, É nóis, você vê. Mas é é bacana. isso. E percebe que isso é um lugar assim muito legal da gente poder se permitir levar essa leveza para tudo, né? Quer dizer, quanta coisa a gente coloca significância para tornar difícil. Eu escolho aprender inglês, pois tive sempre resistência. Vamos lá também, Nelma. Ah, Ó, Gisele, a é uma Gisele turma. postou o link ali. Obrigado, Gisele. Quanto disso a gente vai levando para as nossas escolhas? Quer dizer, que se a gente falar em ser tudo, se permitir receber tudo, como o William trouxe ali até do passado, se você pedir, por exemplo, quanto você já conhece de outras línguas do passado, se é que isso torna significativo, será que Só que o isso inglês não. que lembra é o arcaico. Então, Era o do 3. Isso aí. você pode já ter. Vai ser no Zoom, Carlinha. Aí você É no faz a Zoom, inscrição lá e no Zoom e depois vai para o YouTube e tem um grupo fechado do Telegram que a gente está fazendo os exercícios lá também. você faz a E inscrição, a Gabriela e a Marcela já te mandam o link do Zoom. isso. Tá? E Mas não sai daqui não para ir lá fazer a inscrição. Faz a inscrição quando a gente terminar. Ou é isso. assiste a gente, faz que nem eu, assiste a gente pelo computador, né? Eu não sei, eu digo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui uma Olha o noite. Flávio fazendo multitasking aí, ó. Ele estava Ó, fazendo várias eu coisas. tenho 2 telas aqui Nossa, e o celular. Então, ele eu está com fico duas vendo. telas, o celular e ainda mais o que mais é possível, né, Flávio? Não, Carla, vai lá no computador, compra o transliteração, essa introdução, e continua no celular, ou vice-versa. E tudo ao Mas não custo sai para daqui. ser. Exatamente. O que ele quer dizer é não sai daqui, não deixa a gente sozinho, né? Ó. Não deixa Porra, sozinho, eu não, nunca mas tive tanta gente, cara, você vê? na live. Olha isso, Flavião, como Ó, pode só melhorar porque eu ainda, né? falei que caiu para 22, opa, agora veio para 24, o meu número da sorte. Ai, ai, ai. Flávio está trabalhando na bolsa, é isso, Flávio? Você está? Olha só, Ok? está investindo Eu já, aí? eu já Dois, operei na dois bolsa, monitores para acompanhar os investimentos dele aí, ó. eu Dinheiro já também fiz pode isso, vir com facilidade, alegria e glória, então, Flávio? sempre, sempre. Olha que maravilha. Acessar E o Dow e o Jones. o Dow e o Júnior. Eita coisa. Mas quantas vezes a gente se permite brincar com as coisas, como, por exemplo, com dinheiro, com questões que a gente torna significativas, que na verdade a significância acaba só gerando mais densidade, né? Que acaba sendo contraprodutiva para a gente, quer dizer, não gera mais da facilidade, alegria e glória que a gente podia estar escolhendo. E, uau, falar de ser é uma experiência muito linda e incrível.
E quando a gente percebe quanto a gente contrai o nosso ser para criar uma imagem de quem não somos, por julgar quem somos, por achar que isso é demais, ou isso é inaceitável, ou isso é muito fora dos padrões dessa realidade para a realidade que está aqui ainda. E eu pergunto se a gente pudesse algo tão maior do que isso, que inclui toda essa realidade e faz com que ela funcione a nosso favor também. Que é uma das coisas que a gente descarta, né, Flávio? Já percebeu que às vezes o julgamento de que se você for você na totalidade, vai ser demais para essa realidade? Eu pergunto, e se for demais mesmo, se você puder ainda incluir essa realidade? Incluir bolsa de né? valores, incluir dinheiro, incluir o julgamento das pessoas. É uma coisa é Tá. você se permitir ser e ser além do que as pessoas julgam, e saber que o julgamento não vai influenciar você em quem você pode ser ou não. Eu tenho comentado nessa semana, até comentei com uma Ah, pessoa hoje, que talvez se ela entrou, não sei se ela continua aqui, falando sobre dinheiro, né? E começou a ver que aquela história, pô, a gente respira o ar e não fica indo ar, né? Por como uhum, seria a mesma relação que a gente tem com o ar, quer dizer, ninguém está preocupado em se vai faltar ar, se não vai, mesmo, apesar do corona, né? uhum, Mas em relação ao dinheiro, porque ele é uma energia, como qualquer outra, né? Está lá no Como exato. Se Tornar. Né? Você vai fazer esse livro também? Vamos para a parte de Aliás, propaganda, fazer o aliás, workshop é, desse. não vou nem chamar de propaganda, né, Flavião? Eu vou dizer assim, ó, esse livro, eu conto a história de como ele veio na minha vida quando eu escolhi fazer a certificação de CF, e eu tinha uma Hum, renda que não era nada compatível com o desafio ou com a escolha que eu estava fazendo, né? O CF incluiria viagens, estadia, passagem, o preço das classes e tudo em dólar e euro ainda, né? Então foi um momento assim que aquele momento de fazer a escolha e realmente não deixar que o dinheiro seja o decisor, mas sim que a sua escolha prevaleça. Então essa, por mais que pareça uma coisa conceitual, de dinheiro ser só uma energia, esse livro ele abre o espaço para que a gente possa receber isso energeticamente de uma maneira que transforma a realidade financeira. À medida, é lógico, que a gente vai se permitindo e escolhendo também. Então, sim, a gente vai fazer um clube do livro, começando dia 20, eu acho, em 10 encontros. Então, vão ser 10 encontros, a gente vai estudar o livro, estudar as perguntas dele, vamos fazer facilitação e faz a pergunta aí, o que isso mudaria na sua realidade financeira? Você já fez, Flávio? exatamente. Que mudou para você? Esse livro eu fiz umas 4 vezes, a gente está comentando ontem na troca, né? Que teve um dia eu Hum. estava fazendo aqui com o André Agostini, que mais uma que mudou para Florianópolis, virou, não sei como. Florianópolis é o quê? É Manezinho da É, Ilha. Ou Maria é da não, Ilha? Como é? é que você esqueceu do apelido de Florianópolis, é Ilha da Magia. Então, assim, quem vai lá perdeu o Playboy. Hã? Floripa é a Ilha da Magia, então quem vai lá perdeu, pronto, não volta mais. É isso aí, né? Ou E eu volta, né? estava Mas é diferente. eu tava fazendo aqui uma leitura do livro, estudando eu e a Andréia Agostini. Aí nós saímos para almoçar. Quando nós voltamos, eu falei: não, porra. Eu ficava naquela. Eu só vou alugar uma sala na Thaisa, na casa dela, Catarina, quando eu tiver aluno. Eu falei: não, eu vou alugar porque aluguel vai trazer aluno. E lá eu tive o maior número de alunos até hoje, certo? Por causa da leitura naquele livro, que eu investi aquela. Eu comecei a acreditar, já que a outra falou de trader, investimento. Então investe, meu, faz primeiro, né? E eu É, tive, e eu tive uma aluna que ela falou uma coisa na classe que até eu criei um flyer, uma mensagem e botei no meu Instagram, né? Ela falou: Flávio, eu sempre escolhi, sempre vi o que eu queria e o dinheiro pintou. Como é, seria como seria se escolher fosse isso e natural, né? né? E E essa aí eu também é uma comentei da minha parte parte. de. Né?
que eu estava para inaugurar, estou para renovar a facilitação e batendo papo sobre troca com a Gabriela e com a Marcela, fechamos a classe e pronto, já pagou a renovação. Pronto, como pode melhorar? Né? E como pode ser divertido ainda também, né? E nem me conta, nem me conta. Né? Mas eu cortei. Agora escolha uma cobertura. A Carla escolhe uma cobertura. Ó, tem a Raquel que está aí, a Raquel já mora em Londres também, então como pode melhorar? Ó. Uau. Quem Então, falou aqui antes, a Nelma escolhe receber em euros e dólares. A Raquel já recebe em libras esterlinas. Olha como pode ser mais divertido. Como seria reconhecer que a gente já faz isso? Na verdade, isso, Aline, gratidão por trazer isso à tona, que essa é outra coisa que é parte do nosso ser, que a gente descarta facilmente, que é o espaço do reconhecimento. Quer dizer, tudo aquilo que a gente reconhece acaba se multiplicando, quer dizer, vindo mais para a nossa realidade. Então, você reconhece a dificuldade, você acaba criando mais dificuldade. Você reconhece o problema, você cria mais problema. E como seria a gente começar a reconhecer facilidade, alegria e glória e esse espaço de atualização, de mágica, de simplesmente pedir, receber, mesmo que seja algo que a gente julga pequeno, e às vezes o que a gente julga pequeno nada mais é do que aquilo que a gente não coloca significância ou expectativa. Né? E se a gente puder tirar a significância e expectativa das coisas que a gente julgou e decidiu que era grande. Quer dizer, qual é a diferença de você pedir para aparecer R$ 1.000 na sua conta ou pedir para criar uma cobertura diferente para o mar? Muitas vezes a significância que a gente coloca e os pontos de vista que vem à tona de que isso sim é fácil, mas isso aqui já é um pouco mais difícil. E se não for, né? E se houver uma maneira de... Fala, uma maneira de... Oi? Uma maneira de... E se houver uma maneira... eu vi... Acho que os algoritmos aqui ficaram meio chocados comigo, com minhas declarações e com os meus pontos de vista. E se houver uma maneira de ser que vai além da significância de tudo que essa realidade diz? Já percebeu? Uhum. E aí a gente extrapola um pouco mais no seu ponto de vista, cria a sua realidade. Quer dizer, quanta coisa para mudar na nossa realidade, a gente já definiu que vai ser trabalhoso, que vai requerer muitas sessões disso, que vai requerer muito esforço, onde na verdade você pode estar só uma escolha de distância dessa mudança. Seja uma mudança na realidade financeira, seja uma mudança com seu corpo, uma mudança de relacionamento, uma mudança até de criação de realidade. E muito disso pode se expandir a partir do reconhecimento. Reconhecimento é algo que, sabe, Flávio, eu percebi como é uma energia poderosa. Reconhecimento e gratidão. Se a gente reconhece tudo que nós somos, né? Reconhecer até as pisadas na jaca mesmo, até as cagadas. Nossa, como eu sou brilhante para pisar na bola, olha isso. Você começa a se apropriar de um espaço de escolha, de gratidão por você. Eu sei que às vezes pode parecer meio complicado, assim, até eu falando disso, vem assim... Eu capto já quantas pessoas dizem, sim, quero ver na hora mesmo, né? Na hora que você fizer a merda e ir lá e ser grato a você por ter feito merda ainda. Quer dizer, e se esse for o momento da escolha, se essa for de fato a parte mais difícil que você pode fazer para se presentear com mais do que você pode ser, percebe? E se esse for de fato o primeiro salto para você não se julgar mais, e sim receber quem você é, e aí abrir um espaço para toda a mágica que você pode criar na sua realidade e nesse planeta todo, né? Uhum. Você tocou para mim num ponto que para mim tem sido vital. Eu tenho falado com as pessoas, hoje ainda estava ouvindo a Tatá falando daquele app, Quem Pertence Isso, né? Que de hora em hora, ou de 10 minutos, você programa de quanto em quanto tempo você quer ouvir a Quem Pertence Isso. Como seria programar de quanto em quanto tempo eu agradeço?
Põe o seu despertador para tocar de hora em hora e falar o que é digno de eu agradecer que aconteceu comigo nessa última hora, né? De Exatamente. repente o fato do corpo, não é estar vivo, porque para mim estar vivo independe de corpo. Mas como é que a gente está com um corpo saudável nessa última hora? Como é que nós estarmos aqui, nós em 24 pessoas, numa noite, batendo papo com gente de Londres, de Florianópolis, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do mundo inteiro conversando aqui. Não é motivo de gratidão? E quando nós estamos em estado de gratidão, não cabe espaço para mais nada, julgamento, peso, qualquer coisa. Então, como eu sempre escolho o que é leve para mim, o que é divertido, é tão gostoso agradecer, feito um bobo. Agradecem feito um bobo. Nossa, você parece um bobo, você agradece tudo, hein? Tem a Aline de Manaus aí. Uhul! Ó, tem até horário para trás. 4 horas para frente, 2 horas para trás. Ó, estamos aqui em 6 horas no planeta. E como podemos estar em todo o planeta ainda? Cara, eu estou preocupado comigo. Agora que ninguém nos ouve. Só pessoal, uma coisa só para o Fábio. Essa semana eu tenho umas maluquices. Olha a Sabrina aqui, ó, nossa querida aí. Lá quando você deu a classe no espaço dela. Eu tenho aqui do esporte, onde todo dia de manhã eu como ovos. Tem gente que já me sabe disso, é pelo menos 3 ovos de manhã. Eu como aquela casca para depois a moça que vem aqui de semana, ela leva para botar nos vasos. E tem um outro pote, né? A Ira disse que eu sou acumulador de pote, desses potes de... Eu tenho um pote onde eu jogo o café, o pó de café, depois de usar no coador. E na hora que eu fui colocar o café e o coador de papel, eu boto junto, que ele seca. Depois, na hora que eu coloquei, tinha uma vespa e me picou. Ah, pois é. E aí? Aqui, ó, não sei se dá para ver o machucado. Dá para ver a pontinha? Sabe qual foi minha reação? Que eu fiquei surpreso. Eu pedi desculpa para ela. Uau! Fábio. Pois eu agradeci. Eu falei obrigado. E veio a pergunta assim: o que está certo sobre essa picada que eu preciso perceber? Aí eu fiquei assustado. Eu falei: eu estou virando essa porra. Você tá. Mas, cara, foi uma coisa surpreendente para mim, mas de uma leveza tal, e de uma satisfação por ter me dado conta daquela relação com a Vespa, que foi muito legal, tá? E quanto disso cria facilidade para isso não doer mais do que precisaria também, né? Não, porque às vezes a gente cria uma intensidade. Ele está marcado aqui, mas na hora eu fui lá, passei uma cândida lá. Que agora tudo é com cândida, né? Não sei. Aqui eu tenho os borrifadores de água com cândida, né? Tinha, né? Com cândida? Porque a cândida é para limpar tudo. Que legal quando a gente sai do piloto automático. É isso aí. Agora, o meu medo é não ter entrado no outro. Né? Então. Tá... Mas eu sempre... Né? Sabe que o melhor sistema para você sair, entre aspas, do automático é estar na pergunta. É um exercício de presença o tempo todo, né? Que vai também para o lugar de ser. Se eu estivesse sendo eu aqui agora, o que eu faria? Desespero ou gratidão? Fazer um trauma e drama ou, né, ser grato a isso? E, gente, bora lá pro transliteração? Mas antes que acaba, Carla, ela falou daqui a pouco você está bebendo cândida. Se a água de Floripa é clorada, você está bebendo cândida. Fabião, vamos lá que é 25 segundos. Pessoal, beijão, gratidão, vai ficar gravado no IGTV. Gratidão, gente linda. Vamos lá, vamos para a transliteração.
O Fábio vai esperar 2 minutos para o pessoal chegar. Isso. Tchau, gente. Tchau, tchau.